Nessa manhã nós vamos continuar a exposição em Gálatas. O tema que eu trouxe é em perigo. O texto rodeando as igrejas da Galácia, eles estavam em perigo. E o que eu quero que os irmãos levem para a sua casa como um ensinamento dessa manhã, e isso fique guardado na mente, no coração de vocês, é que a igreja de Cristo ela deve rejeitar os falsos ensinos e agarrar-se ao Evangelho de Cristo, tá bom? Então que essa seja a mensagem nessa manhã. Nós, como igreja de Cristo Jesus, no tempo presente, precisamos rejeitar os falsos ensinos. Nós temos que ter uma atitude, irmãos, de rejeição, colocar para fora, colocar de lado aquilo que é ensino herético, e precisamos nos agarrar mais do que nunca ao Evangelho de Jesus. Então esse é o grande ensino, a grande ideia da mensagem dessa manhã. Só para situar os irmãos, antes de nós lermos o texto, orarmos e começarmos a exposição do texto, é que o apóstolo Paulo aqui tem nos mostrado que a igreja na Galácia, ela de fato e verdade corria sérios riscos em abandonar a fé em Cristo, abandonar a justificação pela fé para se alcançar a justificação por meio das obras da lei. Se eles permanecessem dando ouvido, seguindo o ensinamento dos judaizantes, era como se eles estivessem rejeitando o verdadeiro evangelho e começassem a seguir um evangelho falso, um evangelho baseado no legalismo religioso. E, portanto, Paulo está mostrando para a igreja da Galácia que as obras da lei, elas eram incapazes de justificar, ou seja, as obras da lei não permitiam com que a pessoa fosse aceita por Deus. Então, Paulo vem trabalhar todo esse discurso. O texto de hoje, Paulo vai nos apresentar uma alegoria entre Sara e Agar. Ambas foram mulheres de Abraão. E Paulo faz uma alegoria para nos explicar tudo isso. Então vamos orar, vamos ler o texto e faremos a exposição do mesmo. Obrigado, Pai querido, por essa manhã, por poder nos acordar, por podermos cantar esses hinos ao Senhor. E também agora, Pai, podermos ouvir a Tua palavra, que Teu Espírito fale aos nossos corações, à nossa mente, que possamos crer nas Escrituras, que possamos compreendê-la e colocar em prática, Pai. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Vamos lá então, Gálatas 4, 21 até o versículo 31. Paulo fala assim: Dizei-me vós, que quereis ficar debaixo da lei? Não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, pois está escrito: Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tivestes dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. É impressionante, irmãos, como esse texto nos traz um entendimento claro do apóstolo Paulo, mostrando-nos que é necessário se rejeitar os falsos ensinos. Os gálatas não poderiam ter uma postura diferente dessa. Aquilo que era contrário ao ensino do Evangelho da graça de Deus, ao Evangelho de Deus, não poderia ser tolerado pela igreja. Ou seja, Paulo está mostrando que os judaizantes, eles não poderiam estar em comunhão, eles não poderiam estar caminhando junto com
os crentes da Galácia. Por quê? Porque esses introduziram no meio da igreja ensinamentos falsos que não correspondiam ao evangelho da salvação, à justificação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo está orientando-os a que rejeitassem os judaizantes, a que colocassem para fora e que agarrassem ao evangelho de Cristo Jesus, ao evangelho que fora dado por meio de Paulo. Isso é muito sério, porque vivemos tempos em que a ideia de rejeitar ensinamentos falsos tem sido bastante delicado na vida das igrejas. Hoje, porque a música ela é boa, a música é envolvente, a música traz uma boa melodia, facilmente se aceita as heresias. Isso é muito problemático hoje, porque em nome de que todos são evangélicos, em nome de que todos são cristãos, aceita-se de tudo. Então nós estamos vivendo um tempo em que assemelha-se muito à igreja da Galácia, em que ela estendeu seus braços à comunhão a judeus que se diziam convertidos a Cristo, mas judeus que diziam que a obra de Cristo não era suficiente, algo mais precisava ser acrescentado. Então nós não podemos ser ingênuos, achando que no tempo de hoje qualquer ensinamento, qualquer música, qualquer expressão de fé cristã, ela é uma fé autêntica, não é? E nós temos sido hoje bastante negligentes quanto a isso. Eu falo isso de uma maneira geral. E nós como igreja também, embora tenhamos um cuidado, como Primeira Igreja Batista em Pompeia, muitas das vezes observa-se essa negligência nas músicas que cantamos, ou talvez alguma palavra que é dada, seja por alguém que ministra uma música, seja por talvez alguém que possa pregar. Então temos que estar muito atentos, até mesmo eu, Rodrigo. Se porventura, como pastor dos irmãos, trouxer alguma mensagem que não é bíblica, que a teologia não é correta, eu tenho que ser confrontado pelos irmãos com a autoridade da palavra de Deus. A autoridade não é minha, mas a autoridade vem da palavra de Deus, das Escrituras. Ela é a palavra final. Então, quando Paulo está falando aqui, ele apresenta essa alegoria da igreja na Galácia, é que eles estavam sendo de fato negligentes nesse sentido. Então volemos para o versículo 21. Aqui no versículo 21 Paulo diz assim: dizei-me vós que quereis ficar debaixo da lei? Não ouvis a lei? Então Paulo está mostrando o quê? Que o desejo dos Gálatas de cumprirem a lei como meio de justificação os impedia de ouvir o que a própria lei dizia. O que Paulo quer mostrar aos Gálatas é que, à medida que eles começavam a aceitar os falsos ensinamentos introduzidos pelos judaizantes, isso haveria de levá-los a um estado de rejeição, não é? Então, o que Paulo quer que os Gálatas tenham é a compreensão de que eles não deveriam colocar-se de novo debaixo do jugo da lei. Eles não deveriam permitir com que a vida dele de defecação entrasse em um estado de abandono do Evangelho de Cristo. Então, esse desejo era um desejo extremamente perigoso na vida da igreja. Versículo 22 a 28, o que nós temos aqui? Paulo está fazendo um contraste. Então, o abandono da justificação pela fé os conduziria a uma religião legalista. É isso que Paulo está tratando do versículo 22 até o versículo 28. Como que ele faz isso? Ele remete à própria história do povo judeu. Ele vai ao pai Abraão para mostrar-lhes nesse contraste o abandono que eles estavam seguindo. Então, do versículo 22 até o versículo 23, olha o que Paulo diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu da carne, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Ou seja, Paulo traz à memória dos Gálatas a história bíblica da família de Abraão para mostrar a diferença entre a fé e o legalismo religioso. E aí então é interessante observar que no versículo 22, o Abraão, ele teve um filho o quê? Da escrava. Quem é a escrava? Agar, ok? E ele teve um filho também da mulher livre. Quem é a mulher livre? Sara, a sua esposa legítima. E aí no versículo 23, ele vai dizer o seguinte, que
Abraão, então, ele teve um filho que nasceu da carne. O que é esse nasceu da carne? Que nasceu naturalmente, não é? Dessa relação de Abraão com Agar, nasce Ismael, e um filho da Livre, que nasceu sobrenaturalmente. Por que sobrenaturalmente? A Sara era estéril, ela já era de idade, o próprio Abraão também era de idade. Então, um é filho da promessa. Quem é o filho da promessa? É Isaac, não é Ismael. Ismael é filho da carne. Ismael, ele é filho que vem das obras de Abraão. E aí então Paulo agora ele vai detalhar um pouco mais. Observemos o contraste. Do versículo 24 a 22, Paulo vai falar de duas alianças que estão representadas nessas duas mulheres. Um contraste aqui, vamos colocar em tabela. Vamos imaginar o seguinte: Agar. Quem é Agar? Agar é uma serva, ok? Agora, quem é Sara? Sara é a esposa. Então, Agar, através de Agar veio Ismael, ok? E Ismael, ele veio de nascimento natural, que é um nascido da carne, nesse sentido. Ele não faz parte do filho da promessa. Então, Agar gerou a Ismael, por meio de Abraão, gerou Ismael. Ele é um nascimento natural da carne. E ele representa, nessa analogia que o apóstolo Paulo está falando aqui, o pacto da lei. Ele representa aqui a lei que foi estabelecida. Então, a lei gera o quê? Escravos, né? Então, os filhos de Ismael, os filhos de Agar são o quê? Gerados como escravos, que é a Jerusalém e terrena. E eles são representados aqui por Paulo por quem? Pelos judeus legalistas. Olha que interessante, que sério. O que Paulo está mostrando é que os judaizantes, na verdade, eles são como que? Filhos de Agar. O que Paulo está mostrando é que os descendentes, os que seguem a lei como meio de justificação, não são filhos da promessa. O que Paulo está dizendo é uma grande afronta para um judeu. Ele está mostrando que aquele que segue o legalismo religioso dos judaizantes equiparam-se a como que se fossem descendentes de Ismael. Olha a ofensa. Não é, irmãos? Nós somos gentios, para nós isso não tem nenhum significado, mas considere um judeu. Não é forte isso? Não é? Então, quando o apóstolo Paulo ele trabalha esse contraste, mostrando a questão de Agar, e aí então em paralelo ele vai fazer a apresentação daquele que é filho de Sara, que é a aliança que Deus fez, a promessa de Deus. Então, Sara é a esposa, né? Então, vou trabalhar aqui. Sara é a esposa legítima de Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão, fez juntamente com Sara, quando Deus manda Abraão sair da sua terra. De Abraão e Sara nasce Isaac. Isaac, ele é nascido de modo extraordinário, porque Sara era estéril, já de idade avançada, e por meio da intervenção milagre de Deus ela gera e dá luz a Isaac. Então Isaac, ele é o filho da promessa, é o que o apóstolo Paulo nos mostra no capítulo 3. Olha o capítulo 3 aqui de Gálatas 15, 18. Ele fala o seguinte: irmãos, Gálatas 3,15: eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, dele acrescenta coisa alguma. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz a teus descendentes, como se fosse de muitos, mas como se refere a um só, e a teu descendente, que é quem? Cristo. Eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Então, mostrando aqui a promessa que Deus faz, que por meio do descendente de Abraão viria a justificação pela lei. Quem é o descendente? Jesus. E se você pega a genealogia de Jesus, ele vai chegar em Abraão, né? Isaac é o filho da promessa, né? O filho da promessa nesse sentido, dali do momento em que Adão não tem filhos, e os irmãos se lembram dessa mensagem quando preguei aqui, em que Deus manda Abraão sair da sua terra, olhar para as estrelas, ali Deus faz a promessa, e Abraão crê na promessa, né? Contra a esperança, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então Isaac,
ele faz parte dessa genealogia a qual Cristo vem. Então, e por meio da promessa que Deus faz, isso gera o que? Não filhos escravos, não gera escravos, mas gera o que? Gera homens livres. Então, Sara é a esposa que gera Isaac, o nascimento extraordinário, que é o pacto da promessa, e Paulo vai falar da Jerusalém espiritual, é a esperança cristã, né, a nossa esperança, e como nós somos participantes da comunidade cristã. Então é muito importante isso. No versículo 24 a 28, que Paulo quer mostrar que as duas alianças estão representadas nessas duas mulheres. E aí qual é a problemática? A problemática é que os judaizantes, na verdade, aquilo que eles estão fazendo e ensinando advém de uma obra, das obras da lei, como sendo, portanto, filhos, digamos, de Ismael, descendentes de Ismael, né? E aí, então, por isso Paulo fala, não se coloquem de novo, não se ponham debaixo do jugo da escravidão. Quando nós olhamos o capítulo 5, que é o capítulo da próxima semana, se Deus permitir, Paulo vai falar o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçais o quê? Firmes, e não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Então, entendo que o versículo 5, capítulo 5, 1, está dentro desse contexto imediato do capítulo 4, 21 até 31, onde o apóstolo Paulo está mostrando aos Gálatas que eles deveriam estar muito atentos para que não cometessem esse erro. Então, versículo 4, capítulo 4, 24 a 25, Paulo está mostrando o que aí? Que o legalismo religioso está representado na aliança com Agar. Ele está mostrando que os judaizantes, na verdade, o ensino dos judaizantes, nada tem a ver com Abraão, mas tem a ver com Ismael. Tem a ver com Abraão no sentido das obras da lei. Abraão tentou resolver. Abraão tentou prover para si mesmo o seu próprio descendente, não foi isso? Não é? Então, como ele tentou prover a sua própria salvação, ele foi o que? Incapaz. E gerou todo o problema que a gente sabe que existe hoje. E sabemos que os muçulmanos são descendentes de Ismael, né? Na carne. Então, olha como que um ato de desobediência de Abraão como obra da lei, ele tentando prover a salvação, prover a sua descendência, ele não gerou somente uma crise para o seu filho Isaac, mas para todas as gerações até a volta de Cristo Jesus. Olha só, irmãos, como isso é sério, não é? Então 24 e 25 mostra exatamente isso. Olhamos 24 e 25. Pois bem, isso é uma alegoria, Paulo diz. Essas mulheres simbolizam duas alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, como já expliquei, que dá a luz a filhos para a escravidão. Olha só, que dá a luz a filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. E agora então, estabelecendo que a aliança de Agar é essa aliança de legalismo, como obras da lei, que é insuficiente para salvar, e os Gálatas não poderiam permitir-se em seu meio, Paulo vai nos mostrar agora na alegoria o caso de Sara, 26 a 28. Ele vai mostrar o que? Aqui, que a justificação pela fé está representada na aliança com Sara, não é? Ele diz, versículo 26, acompanha aí: mas a Jerusalém do alto é livre. Falando que exatamente o que? Da Jerusalém celestial, que nós aguardamos, nós esperamos por isso, não é? E esta é a nossa mãe, pois está escrito: alegra-te, ó estéril, tu não davas à luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tivestes dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que as que têm marido, e vós, irmãos, seus filhos da promessa, a semelhança de Isaac. Então, o que Paulo está mostrando? Que os Gálatas que criam na justificação por meio de Cristo Jesus eram filhos da promessa, a semelhança de Isaac. O que Paulo está mostrando é exatamente esse contraste do Evangelho da Graça e esse Evangelho dos judeus legalistas, né, dos judaizantes. E é interessante observar que Paulo aqui está mencionando Sara.
aqui quando ele fala, pois está escrito, alegra-te, ó estéril, é uma menção exata e direta a Sara, né, na promessa de ser geradora e também da restauração de Jerusalém quando no período do cativeiro foi destruída, foi abandonada e Deus restaura depois Jerusalém. Isso é uma menção lá em Isaías 54, versículo 1, quando no contexto ali original Deus promete a restauração de Israel. E no versículo 28, e vós, irmãos, sois filhos da promessa, semelhança de Isaac. Aqui vamos lembrar de uma coisa, quando Abraão promove aquela festa do desmame, né, de Isaac, o que Ismael faz naquela festa? Ele Ismael caçoa de Isaac, não é? Ele toma uma atitude de rir de Isaac. O que Sara pede para Abraão? Manda ele embora, expulsa essa tua serva e o filho dela, não é? Então é interessante porque aqui Paulo ele usa por analogia aquele evento histórico para mostrar a necessidade, assim como Sara pede a Abraão que expulsasse a Agar e a Ismael, a igreja da Galácia, da mesma maneira, precisava também expulsar de seu meio judaizantes. É assim também tem que ser conosco hoje, irmãos. Nós precisamos expulsar de nosso meio aqueles que não ensinam fielmente a palavra de Deus. A igreja de Cristo ela não pode coadunar, não pode caminhar de mãos dadas com aqueles que ensinam heresias. Isso é muito sério, não é? Agora, quem está disposto a fazer isso hoje? Quando as igrejas estão preocupadas em crescimento numérico, quando as igrejas estão preocupadas em ter número, quando as igrejas estão preocupadas em arrecadar muito dinheiro, tomar uma postura dessa significa o quê? Perder. Que pastor quer perder? Que igreja quer perder? Então aceita-se de tudo. E dão mãos a falsos ensinos, a heresias. Por quê? Porque o povo de Deus tem que ser numeroso, o povo de Deus tem que ser um povo, uma grande multidão. E aí nessa grande multidão tem de tudo. Então, não que a igreja de Deus ela seja uma igreja pífia, insignificante, inexpressiva, não, mas é possível, eu creio nisso. Eu creio que a igreja de Cristo Jesus ela é forte, inexpressiva, e ela não abre mão da sã doutrina. Então, ela precisa crescer de uma maneira saudável, não é? Então nós temos que estar muito atentos, não sejamos ingênuos. Não é porque fala que é evangélico, não é porque fala que é pastor, não é porque fala que foi batizado, não é porque fala que é batista, que nós aceitemos tudo como igual, porque não é. Então, essa advertência que Paulo traz aos Gálatas, irmãos, olhem, nós estamos em que ano? 2019. Quando foi que Paulo escreveu essa epístola? Entrou no 45 a 50. Lá no primeiro século, na metade do primeiro século, já estava vendo esse problema. É o mesmo que hoje? É as mesmas heresias de hoje? Não, diferente. Mas as heresias, elas sempre caminharão próximo à igreja de Cristo. Então não podemos ser negligentes quanto a isso. Agora, por isso que Paulo vai falar 29 e 31. Aqui, o que Paulo está mostrando? Que os Gálatas deveriam rejeitar os judaizantes e agarrarem-se ao evangelho anunciado por Paulo. Olha o 29, acompanhe comigo. Entretanto, como naquele tempo o que nasceu da carne perseguiu o qual nasceu segundo o Espírito, o que ele está mostrando? Quem nasceu da carne? Ismael, ok? E quem nasceu do Espírito? Isaac. Então, está bem claro, já expliquei isso. Assim também acontece agora. Quem é que nasceu da carne, naquele contexto de Paulo, aos Gálatas? Os judaizantes. Eles queriam a salvação pelas obras da lei, ok? E aí os Gálatas, eles nasceram do quê? No Espírito, porque eles creram no Evangelho anunciado por Paulo. Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Irmãos, vejam, é a palavra de Deus que diz: expulsa a escrava e seu filho. Como já expliquei, aquilo que Sara falou para Abraão naquele contexto, naquela festa. Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho
dá livre. Amados irmãos, Jesus ele traz uma advertência muito séria. Ele fala que o joio cresce junto com o trigo. Ele fala que vai haver um momento em que ele vai separar. Mas isso não legitima a prática da igreja de ser condizente quando se identifica ensinos falsos. Nós não temos como julgar a motivação das pessoas, mas nós temos como julgar as atitudes que elas tomam, a fé que elas professam, aquilo que elas dizem crer. Se nós identificamos que a confissão doutrinária de uma pessoa ela é herética, se nós confirmamos que o modo de vida de uma pessoa não condiz com o Evangelho, não há arrependimento dessa pessoa quando confrontada com o Evangelho para que abandone as práticas pecaminosas e se voltem para Cristo, qual é o nosso dever? Expulsar. Qual é o nosso dever? Tirar do meio, expulsar. Então nós não podemos ignorar isso. Paulo está falando aos Gálatas: expulsem do meio de vocês aqueles que são judaizantes. E aí pensemos o seguinte: nós nos conhecemos aqui. Digamos que o Leandro fosse uma pessoa que introduzisse na igreja falsos ensinos. Digamos que ele começasse a ensinar coisas que são contrárias às Escrituras. Qual devia ser a nossa postura com o Leandro? Para fora. Ou para fora, não é? E aí, vamos pensar na igreja na Galácia. Eles conheciam uns aos outros. Eles sabiam quem eram os judaizantes. Os Gálatas, quando ouviram essa palavra de Paulo, estavam ali pensando em nomes, em grupos dentro da igreja. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando? Então eles sabiam quem eram as pessoas que estavam infiltradas dentro da igreja, disseminando falsos ensinos, e estes precisavam ser expulsos. E aí então, versículo 31, Paulo diz: portanto, irmãos, não somos filhos da escrava. Não somos filhos de quem? De quem? De Agar. Nós somos filhos de quem mais? Da lei. A nossa salvação, a nossa justificação, nós somos aceitos por Deus não pelas obras da lei, mas nós somos aceitos por Deus por meio do quê? Da fé. Por meio da fé em Cristo Jesus, não é? Mas somos filhos da livre. Que nós possamos estar bastante atentos a isso, porque essa palavra de Paulo à igreja na Galácia já foi cumprida lá no primeiro século. Ao longo de todos os séculos, essa palavra ela tem sido repetida às gerações de cristãos que têm passado pela história e chegou até nós. Hoje nós também temos essa incumbência, nós temos esse dever, essa responsabilidade, que nós possamos fazer na dependência da graça de Deus. O apóstolo Paulo agora, a partir do capítulo 5, ele vai ser mais prático. Até aqui ele foi extremamente teórico, teológico. A partir do capítulo 5 ele começa a trazer todo esse ensinamento na perspectiva de atitudes práticas. Ele trouxe a fundamentação teológica. Agora, a partir do 5, teremos um aspecto mais prático a que devemos exercer, tá? E aí é interessante que em Gálatas 6.1, olha Gálatas 6.1, só a título de ilustração, depois nós vamos examinar melhor. Nós temos que tomar um cuidado, porque muitas das vezes nós nos julgamos muito espirituais, ou nos julgamos muito conhecedores da doutrina correta, e aí tomamos uma atitude errada, e agimos precipitadamente e não sabemos lidar corretamente com a questão. E aí Paulo traz uma advertência prática em Gálatas 6.1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuide de ti mesmo para que não sejais tentados também. E aí, nessas exortações finais, tem uma questão prática aqui: deve ser expulso sim quem ensina falsos ensinos, mas nós sabemos qual o procedimento bíblico para que chegue a essa instância de expulsão. Jesus trata disso em Mateus 18, não é? Então, os irmãos já sabem disso, só faço a título de informação, mas há um procedimento bíblico para expulsar.
é simplesmente chegar expulsando, mas há todo um processo de ensino, doutrinamento, correção, disciplina, admoestação, para que chegue a essa instância na qual deve se expulsar, mas fazê-lo com temor do Senhor, não nos considerando melhores, mas sim submissos à autoridade da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então para encerrar. Obrigado, Pai, por tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nossas vidas, porque muitas vezes sabemos a palavra do Senhor e não praticamos. Perdoa-nos, ó Pai, pelo pecado da omissão, pelo pecado da negligência. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes, como igreja do Senhor, nos acovardamos, porque desejamos mais agradar as pessoas do que ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos praticar e viver a Tua palavra de maneira reta e santa aos Teus olhos. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém, irmãos. Deus nos abençoe.